Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 30 da obra Estude e Viva, que aqui tomamos a liberdade de intitular esse vídeo Diante da Ingratidão daqueles que amamos. No capítulo 30 encontram-se as seguintes mensagens: Amigos Modificados, de Emmanuel, e Provações de Surpresa, de André Luiz. Além disso, os guias espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares: o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 20, A Felicidade Não É Deste Mundo, e a pergunta de 938 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça essas leituras, faça as reflexões e anotações e depois venha para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor e o que Ele nos pede é que nós amemos uns aos outros cada vez mais, vamos estudar para que então possamos expandir o nosso amor. Bom, como de costume, iniciando o nosso vídeo com um comentário do trecho do Evangelho. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 20, A felicidade não é deste mundo. Bom, esse trecho do Evangelho nos convida justamente a refletir a questão do planeta na qual nós estamos inseridos, que é um planeta de provas e expiações. Se observarmos o mundo manifestado aqui na Terra, nós vamos observar que há luz, há momentos de alegria, há momentos de felicidade, há momentos de elevação de consciência, digamos assim, no sentido de sem tormentos, sem sofrimentos, de tranquilidade, de serenidade. Porém, há também a sombra, momentos tortuosos, de sofrimento, de dor, de angústias. Então o mundo aqui, como um símbolo do Yin Yang, já viram? Vou colocar ele aqui em algum lugar. Realmente é uma situação dual, de luz e sombra, entre o claro e o escuro. E quando a máxima, presente em Eclesiastes, nos diz a felicidade não é deste mundo, é a felicidade na ideia de serenidade, na ideia de tranquilidade, sem nenhum tormento, sem nenhuma angústia, digamos assim. Quando nós paramos para pensar no ser humano inserido aqui na Terra e pensamos no conceito de felicidade, tem uma frasezinha simples que eu gosto muito dela, que diz o conceito de felicidade aqui na Terra, que diz assim: a felicidade não é a ausência de problemas, e sim a habilidade para lidar com eles. Uma pessoa feliz não tem tudo de melhor, mas ela torna tudo melhor. Olha que interessante essa frase. Ela resume a condição de felicidade aqui na Terra. Vamos analisá-la? Felicidade não é ausência de problemas. Aqui teremos problemas, pois nós sabemos que os nossos problemas vêm para nos lapidar. Lembra que já discutimos isso em vídeos anteriores? Que os nossos problemas justamente estão relacionados com aquilo que nós precisamos melhorar no nosso espírito, na nossa alma, nos nossos valores, na nossa virtude e na nossa sabedoria. Discutimos em vídeos anteriores. Diante da dor, questione a ela o que você veio me ensinar. E aí a frase continua: não é a ausência de problemas, mas sim a habilidade para lidar com eles. E como assim habilidade para lidar com os problemas? São justamente essas virtudes. É a serenidade, é uma oração, é uma vigilância, é uma paciência, é essa calma, esse contato interior, esse diálogo de questionar e perguntar por que esse problema aconteceu, o que eu deixei de fazer que acarretou esse problema, o que eu preciso melhorar para que esse tipo de problema não aconteça novamente, é sair desse problema melhor do que a gente entrou. E aí ele fala, uma pessoa feliz não tem tudo de melhor, até porque, da própria mensagem do Evangelho, a gente geralmente associa a felicidade ao quê? A riqueza, a juventude, não é isso? E a gente observa que existem pessoas que talvez são muito jovens, são muito ricas e não estão felizes, estão angustiadas, estão atormentadas. Porque a felicidade não é isso. A felicidade não é ter tudo de melhor. Você pode ter tudo de melhor e ainda estar infeliz. Aí vem aquela questão, o que acontece? É a habilidade para que com o que você tem fazer o melhor que você pode.
E isso é tão profundo porque o que é fazer o melhor com aquilo que você tem? É na capacidade daquilo que nós possuímos, na capacidade daquilo que nos é confiado, é fazer o máximo da nossa entrega. Em outras palavras, é de nos sentirmos úteis. Ou seja, quando vira e fala assim, mas torna tudo melhor, é de fazer o seguinte questionamento: com aquilo que me é confiado, com aquilo que eu tenho em mãos, com aquilo que eu tenho hoje, eu faço melhor com tudo que eu tenho, com tudo que me é confiado? Se sim, a nossa consciência fica tranquila e automaticamente estamos felizes. A felicidade no plano terreno é nós estarmos quites com a nossa alma, com o nosso corpo, de pensarmos assim: sou um ser humano, trago humanidade. No limite das minhas forças, no limite das minhas possibilidades, eu faço o melhor que eu tenho. A minha consciência está tranquila no dever que a terra, que a vida me chama, me convida a fazer. Cada um de nós veio para cá com um papel. E esse papel é muito importante entender que ele se desdobra em vários, né? Mas o papel de todos nós é o quê? Ser humano. E aí esse papel se desdobra em quê? Talvez esse papel de ser humano esteja relacionado a ser um filho, um estudante, a ser um pai, uma mãe e um trabalhador, entendem? Então, é pensar assim, naquilo que a vida me confia hoje, eu tenho feito o meu melhor? É pensar justamente isso. E a mensagem do Evangelho justamente nos convida a refletir que a construção da felicidade depende de cada um de nós. A Terra não ficará, como sempre, sendo um mundo de provas e expiações. Ela está no processo evolutivo. A lei do progresso, ela rege sobre todos, seres, sejam eles vivos ou imateriais, digamos assim. Então, a Terra está fadada também à lei do progresso e ela tem a tendência de evoluir a cada vez mais. E essa evolução depende dos seres que a habitam. Então, nós que estamos aqui devemos fazer o máximo das melhores possibilidades que nós temos para construir então essa felicidade. Em outras palavras, a felicidade de cada um de nós depende de nós mesmos. Observem, seres humanos que têm habilidade para lidar com as adversidades, os seres humanos que fazem o melhor com aquilo que eles têm, são seres humanos que aqui na Terra estão felizes, estão de consciência tranquila, estão quites. Com isso, vem a pergunta de 938 do Livro dos Espíritos. Nós já refletimos elas em vídeos anteriores, mas convém aqui novamente a gente fazer a reflexão. Essa pergunta ela está justamente relacionada ao seguinte: a ingratidão. Quando nós fazemos algo e recebemos uma ingratidão por parte de alguém, seja um amigo, uma pessoa que a gente ama, ou uma pessoa que talvez a gente não tenha muito vínculo. Mas a pergunta justamente questiona o seguinte: essa ingratidão não leva a uma decepção? E ao estarmos decepcionados, não faz com que a gente endureça o nosso coração e pensemos na possibilidade de sermos insensíveis? Ou seja, de fecharmos o nosso coração no seguinte raciocínio que é muito comum: ah, eu faço e ninguém valoriza, então eu vou deixar de fazer. Ou seja, a ingratidão não tornaria o meu coração insensível? Não tornaria com que eu pensasse que a felicidade seria justamente relacionada ao fato de que, se eu não faço, logo eu não tenho ingratidão por parte dos outros, logo eu vou ser mais feliz. Entendem o raciocínio? E olha a resposta ditada pelos espíritos superiores. O verdadeiro ser humano de coração, o que a gente fala, nossa, aquele ser humano é de coração, aquele ali, ó, ele tem coração mesmo. Aquele verdadeiro, ele se sente feliz sempre pelo bem que ele faz e não esperando algo em troca. Nós já discutimos isso. Ou seja, se você faz algo esperando algo em retorno, você não faz pela ação de fazer, mas você faz esperando algo em troca. Tem uma diferença. Quando nós nos sentimos golpeados com a ingratidão, que é algo que nos acontece, que fere os nossos sentimentos, que abala as nossas emoções, nós devemos pensar o seguinte: a ingratidão não parte de mim, parte do outro, e diz sobre o outro, é o máximo que ele pode fazer com aquilo que ele tem. A mim, eu devo ficar feliz por ter a capacidade de fazer o bem. E vou fazer, independentemente se faça sol ou faça chuva. Entendem? Porque aquele ser humano que faz o bem esperando somente alegria e bom retorno
É como se fosse aquele trabalhador que trabalha somente nos dias em que ele estivesse feliz e somente nos dias em que ele não estivesse cansado. Tem dias que nós vamos para o trabalho e nós estamos exaustos. Tem dias que nós vamos para o trabalho até doente. Entendem? Por quê? Porque nós sabemos o valor do nosso trabalho. Por que a gente não tem o mesmo raciocínio para com o bem? Entendem? De fazer o bem independentemente da circunstância. E o que os espíritos nos convidam esse raciocínio não está correto, por quê? Porque o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro homem de coração, ele se sente feliz pelo bem que ele faz, independentemente do que aconteça com esse bem que ele entrega. Entendem? Aí o Allan Kardec faz uma subpergunta, né? A 978A, que ele fala assim, mas ser insensível, por exemplo, não, eu entrego para aquela pessoa e ela não tem um mínimo, ela não faz um mínimo, ela não me fala uma palavra nem positiva, não fala nem um obrigado, então eu não deveria ser ingrato com ela, ou fechar com ela, ou falar de parar de fazer? Aí ele vira e fala assim: ser insensível então não faz com que eu seja mais feliz, não preocupar com o outro? Aí vem uma questão. Se você considerar isso, é como se fosse a felicidade do egoísta. E que triste felicidade é essa, ou seja, de que ao parar de fazer, você vai se sentir mais feliz porque não vai estar recebendo a ingratidão do outro. Só que é aquela questão, não viemos para cá para provarmos a nossa existência, para provarmos a nossa humanidade? Quando nós fechamos e paramos de entregar bondade, de entregar beleza ao mundo, é como se nós nos retêssemos e perecemos. Assim, quando a resposta ditada pelos espíritos superiores diz: triste felicidade essa, a felicidade do egoísta, o que eles queriam dizer o que eles querem, né, dizer com relação a essa situação? Porque ao pensarmos, vou parar de fazer porque eu não estou recebendo nenhum retorno, então com isso eu vou ter uma preocupação a menos e vou ser mais tranquilo e mais sereno. Isso está errado. E querendo ou não vai levar uma tristeza, por quê? É como se os recursos que nós temos, de uma boa fala, de um bom abraço, de um bom ouvido, nós temos esses recursos e nós não os usamos para aqueles que estão realmente necessitados, para aqueles que realmente precisam. É como se a gente retesse essas energias e a gente perece. Lembra da florzinha? Quando você arranca ela, ela perece. A gente precisa adubar, a gente precisa podar. E essa mesma coisa são com as energias que nós temos no nosso corpo. Nós temos a energia da fala, a energia do pensamento, a energia da audição, que nos possibilitam o trabalho do bem, é renovar e utilizar para o bem. Lembra, a gente é responsável não somente pelo mal que a gente faz, mas pelo bem que a gente deixa de fazer. Então convém essa reflexão. E é justamente nesse gancho que o Emmanuel vai nos convidar a refletir com a mensagem Amigos Modificados, em que ele vai nos convidar justamente a pensar naqueles momentos em que os nossos amigos mudam e a gente não espera. Mudam em que sentido? Muda os pensamentos, muda as atitudes e talvez nos ferem, nos machuquem. E é uma situação que, querendo ou não, é um pouco desconfortável. Só que uma questão muito interessante que a gente deve pensar é: se a nossa amizade ela é baseada em afinidade psíquica, em afinidade mental, o que eu quero dizer com isso? Se você é amigo de alguém porque ele pensa como você, ele tem os mesmos gostos do que você, isso tem um certo tipo de problema quando um dos dois mudar o pensamento. E, como diria Raul Seixas na música, somos metamorfoses ambulantes. Observe a si mesma. Você não é a mesma pessoa do início do ano. Você mudou os seus gostos, os seus pensamentos, as suas atitudes. Então, se você tem uma amizade com alguém que é baseada exclusivamente em afinidade de pensamento, você muda seu pensamento. Automaticamente essa afinidade vai ser abalada. E o outro, um ser livre, com seu livre-arbítrio e tudo mais, também muda seus pensamentos. Automaticamente, essa afinidade pode ser abalada. Como que essa afinidade não pode ser então abalada? Se ela estiver baseada no espírito, na ideia de que, do bem, de que independentemente do que ele pense, independentemente se pensemos juntos ou não, eu quero bem a ele. Entendem? Que a nossa amizade, no sentido real da palavra, nos torne pessoas cada vez melhores em espírito, em valores, em virtudes, em sabedoria, em evolução.
Entendem? Esse é o verdadeiro significado de um verdadeiro amigo. Então, essa mensagem do Emmanuel, Amigos Modificados, nos convida justamente a refletir o seguinte: nós temos talvez as atitudes de, o amigo mudou o pensamento, talvez uma outra área nos tenha afastado de nós, e talvez nós é, cortamos eles, falando, amizades são ciclos. Mas o que Emmanuel justamente nos convida a refletir e fazer é: mantenha os pensamentos vibratórios elevados com relação àquele amigo. Deseje o bem a ele, mesmo que hoje talvez ele não esteja mais com você. Mudou o ciclo, mudou o trabalho, mudou, enfim. Mas mantenha os padrões vibratórios positivos. Se talvez vocês não concordem, talvez com a linha de pensamento hoje, mas tenha um pensamento positivo, coloque ele nas orações, deseja a ele o bem, que quando vocês se encontrarem novamente, estejam cada vez mais em altos níveis de evolução, em altos níveis de ser, que a gente possa entender que ninguém é dono de ninguém. E que se tiveram antigamente a possibilidade de estar juntos, agradeça esse momento. E que se hoje estão separados, agradeça. Porque tudo há um porquê. Cada um está onde precisa estar. Se hoje ele não está com você e vice-versa, é porque há um motivo. E essa afinidade, talvez hoje Deus precisa que você vá para um outro lugar e ele em outro lugar. Entende? Prender alguém, trancar alguém, reter, é perecer. Nós já discutimos isso em vídeos anteriores. E convém a gente refletir sobre isso, da importância de nós entendermos que relacionamento nenhum, né, é prisão, não é isso? Então Emmanuel nos convida a abster de ferir os nossos amigos com algum comentário, de interpretar o porquê deles estarem sendo ingratos e porquê de estarem seguindo esse caminho. Não, não vamos gastar energia. Vamos, olha, você está indo por esse caminho? Eu respeito. Vá e eu te desejo boas energias. Júlio, e se o caminho que ele estiver indo é um caminho ruim? A escolha é dele. Lembra, já refletimos isso em vídeos anteriores. Não conseguimos controlar os pensamentos dos outros, as atitudes dos outros. Mas a gente pode incentivar. Em que sentido? Você quer subir? Quer evoluir? Então me dê a mão que vamos juntos. Quer ir para baixo? Vá sozinho. Eu não me compactuo com isso. Entendem? É de colocar essa posição. É de deixar isso muito claro, mas permitir que cada um seja aquilo que quer ser. E quando situações desagradáveis acontecerem, que nós estejamos prontos, equilibrados, serenos, para estender a mão e não julgar, mas amar. Lembremos do nosso amigo Jesus, que nos ama a todo momento e está a todo momento a nos perdoar e a nos estender a mão, dizendo: venha. Então Emmanuel nos diz: procure envolvê-los com pensamentos de simpatia e confiança, a fim de, quando reencontrar, estejam todos em altos níveis de trabalho e de alegria. Por isso, quando orar, peça entendimento, fraternidade e apoio. Então, nos momentos de ingratidão dos nossos amigos, que nós tenhamos a capacidade de nos convocar a essa oração e esse contato íntimo e pedir: Deus, se a fraternidade é o destino, se a união, essa família é o destino, o que eu preciso fazer hoje, nessa atitude singela, eu e meu amigo, para que então a fraternidade caminhe um passo a mais em direção ao destino dela? E é fazer isso de coração, é fazer essa oração, é fazer esse contato, a resposta virá. Por fim, porém não menos importante, vem a mensagem de André Luiz, Provações de Surpresa. E nós gostaríamos aqui de lê-la junto com vocês, porque ela é uma mensagem que nos convida a justamente a refletir sobre situações que nos pegam de surpresa no nosso dia a dia. Principalmente naqueles dias que a gente está tranquilo, que a nossa alma está tranquila, e aí vem um acontecimento a abalar as nossas emoções. É muito interessante. Vamos ver o que André Luiz tem a nos dizer sobre as provações de surpresa. Ele diz assim: inquietações na Terra existem muitas. Temos as que se demoram junto de nós, ao modo de vizinhos de muito tempo, nos desgostos de parentes e amigos, cujas dores nos pertencem de perto. Encontramos as que nos povoam o corpo, na categoria de enfermidades crônicas quase inquilinas e indesejáveis. Assimilamos aflições de diversos tipos, como sejam as declaradas e as imanifestadas, as injustificáveis e as imaginárias, cujo tamanho e propagação dependem sempre de nós. Há, porém, certa modalidade com que raramente contamos,
são aquelas que nascem de imprevisto. Deflagraram por vezes quando nos acreditamos em segurança absoluta. Então tá tudo tranquilo, e aí veio ela então. Caem a afeição de raio fulminativo, retalhando as nossas emoções e desajustando os nossos pensamentos. Então estávamos equilibrados e ela, bum, ela vem lá para nos desequilibrar. Aí ele vem. São as notícias infaustas, os golpes morais que nos são desferidos, não raro, involuntariamente, pelos que nós mais amamos, os desastres de consequências indefiníveis, os males súbitos que nos impelem para as raias de grandes renovações. Não podemos esquecer essas visitas que nos atingem o coração sem qualquer expectativa de nossa parte. Compreendamos que, em frente a episódios da existência, estamos na condição de aluno que estuda semanas e meses e até mesmo anos inteiros a fim de revelar a precisa habilitação no exame de ligeiros instantes. Que interessante, né? Entendamos que numa hora de crise não são o choro e nem a emotividade as posições adequadas, e sim a calma e o raciocínio lógico, para que possamos deter a incursão da sombra. Para isso, entesouremos serenidade, ou seja, desenvolvamos serenidade, né? Serenidade que nos sustente e nos ajude a sustentar os outros. O imperativo de oração e vigilância não se reporta somente a impulsões, ao vício e à criminalidade, mas também aos arrastamentos, ao desequilíbrio e à loucura, a que estamos sujeitos quando não nos preparamos para suportar as provações de surpresa, sejam em molde de angústia, ante os desafios do mal, ou em forma de sofrimento para a garantia do bem. Então, olha que interessante, né? O que André Luiz justamente vem nos convidar a refletir nessa mensagem das provações de surpresa, que são justamente aquelas que vêm em momentos que a gente estava calmo e ela vem para justamente a nos abalar as nossas emoções. Ele nos convida a refletir que é como se fosse o aluno que passa dias estudando, meses estudando, um ano estudando, para representar o conhecimento dele numa prova que dura talvez uma hora. E ele fala que é a mesma coisa. E ele nos convida a refletir que nesses momentos em que somos pegos de surpresa, choro, gritaria, desequilíbrio não resolvem nada. E observem, não resolvem. Que nesse momento nós devemos ter o quê? Nas palavras dele, né? Calma e raciocínio lógico. Olha que interessante isso. Então, é parar e pensar, ok, chegou essa situação. Qual a melhor coisa que eu posso fazer aqui? O que eu posso resolver aqui na busca da felicidade? Lembra disso? Que a gente discutiu no início do vídeo? Então aqui, o que eu posso fazer para fazer o melhor possível nessa situação? E aí ele fala que a gente guarde no nosso coração a serenidade, o equilíbrio, a calma, para que a gente consiga se sustentar e sustentar também os outros. E aí ele fala, quando falamos de orar e vigiar, não é somente nos desafios, mas é também no momento do desequilíbrio, é no momento dessa aprovação surpresa, da gente ter a vigilância de pensar, ok, o que eu posso fazer aqui para resolver, e orar e pedir esse socorro, porque Deus nos ajuda. E observem, quando nós oramos, que nós respiramos e tentamos resolver da melhor forma possível ali, a intuição ela vem. E a gente, nas possibilidades da nossa consciência, nas possibilidades daquilo que nos foi confiado, nós fazemos o melhor. E isso é muito interessante. Uma pessoa que estuda, que busca desenvolver valores, virtude e sabedoria, quando essas situações de provações vêm e ela respira, tudo isso aqui que nós estamos discutindo vem à tona e ela entrega aquilo que ela assimilou, aquilo que ela aprendeu. É igualzinho o aluno e a prova. O aluno passa estudando, 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 estudando. Depois de toda aquela assimilação, ele então entrega o melhor que ele logrou, o melhor que ele assimilou na avaliação. A mesma coisa estão com relação às provações. Assim sendo, diante da ingratidão daqueles que amamos, o que devemos fazer? Orar, desejar o bem e lembrar sempre que fazer o bem sem esperar nada em troca e entender que cada um entrega
aquilo que tem a possibilidade de entregar. A nós devemos dar o máximo possível na construção do bem e da felicidade que tanto desejamos. E lembremos, Jesus foi aquele que mais nos amou e mais nos perdoou. Assim sendo, se queremos segui-lo, vamos então amar o máximo que pudermos e perdoar o máximo que pudermos. E entendendo que tudo na vida há um porquê, mesmo que talvez naquele momento a gente não entenda. Construamos, tenhamos fé nisso. Um beijo no seu coração e te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!